Olá, eu sou Plínio Mabesi, criador do site mabesi.com, onde você encontra diversos artigos e videoaulas sobre assuntos relacionados à tecnologia da informação, bem como arquivos de exemplo e programas completos para download com código aberto, para que você possa complementar o seu aprendizado. Você também poderá contar com um fórum onde poderá buscar e compartilhar informações com milhares de usuários já cadastrados em nosso site. Caso você goste do conteúdo oferecido, eu convido você a compartilhar a nossa página em suas redes sociais, repassando para seus amigos as suas impressões a nosso respeito. Convido você também a se tornar nosso seguidor no Twitter, ficando assim sempre atualizado sobre as novidades do site. Obrigado e vamos à nossa videoaula. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação em VBA para Access. Nós estamos chegando aqui ao final do módulo básico e, conforme prometido, nós vamos criar hoje um programa de exemplo. Nesta aula nós não teremos a parte teórica, então nós vamos partir diretamente para a escrita dos códigos. Para a criação do programa de exemplo, veja aqui que nós já temos um módulo chamado Mod Agenda, e o nosso programa de exemplo ele será uma agenda de contatos. Nesta agenda, nós aprenderemos como incluir, editar e excluir contatos. Cada contato de nossa agenda será formado pelas seguintes informações: nome, data de nascimento, telefone e e-mail. Um novo recurso que vocês aprenderão nesta aula é a utilização de arquivos. Então, nós vamos criar o nosso próprio banco de dados personalizado. Vocês perceberam que nós não utilizamos o banco de dados do Access em nenhuma de nossas aulas, porque isto será visto nos próximos módulos. Bom, então, como salvar e recuperar informações em arquivos de texto em nosso computador? Bom, este é mais um recurso da linguagem que nós vamos aprender nesta aula. Bom, então vamos dar início aqui. Primeiro vamos limpar aqui a nossa área de trabalho, o nosso módulo de escrita de código. E como nós vamos criar uma agenda de contatos, a primeira coisa que nós temos que fazer é criar um tipo definido pelo usuário, que será o nosso tipo contato. Então, vamos criá-lo. Vamos iniciar a declaração desse tipo definido pelo usuário. Aqui está. Será o tipo chamado TypeContato e ele conterá nome completo do tipo string. Ele terá um tamanho fixo de 20 caracteres. Vejam que esse tamanho é pouco comparado aos nomes reais, mas apenas para exemplo, nós vamos utilizar esse tamanho reduzido para que seja possível visualizarmos em caixas de diálogo. É lógico que em uma agenda real você utilizaria um tamanho fixo maior, ou mesmo você utilizaria o tamanho variável. No nosso contato, nós também teremos a data de nascimento, do tipo date. Nós também teremos o fone. Ele será um tipo string. Ele terá um tamanho fixo de 12 caracteres. Então, vamos colocar aqui. E, por último, nós temos a informação do e-mail. Também será do tipo string, com tamanho de 20 caracteres. Esse também é um tamanho reduzido, apenas para o nosso exemplo. E agora, nós vamos criar uma matriz com o tipo contato. Essa matriz será pública. E a nossa matriz conterá apenas 100 posições. Isso significa que nós podemos ter em nossa agenda apenas 100 contatos. Mais uma vez, em um exemplo real, você colocaria um limite bem maior do que esse. Mas, para o aprendizado,
para você ver como funciona, este tamanho já é mais do que suficiente. Então, de 1 a 100, do tipo contato. Está aqui o tipo que nós criamos. Nós também vamos criar uma outra variável que servirá para controlarmos qual foi o número do último contato adicionado em nossa lista de contatos. Esta variável será importante para mantermos o controle e sabermos a qualquer momento quantos contatos estão presentes em nossa lista. Bom, e agora, para dar vida ao nosso aplicativo, nós vamos criar o procedimento principal do nosso programa Agenda. Ele será responsável por apresentar um menu de opções para que o usuário possa escolher o que ele deseja fazer naquele momento. Se ele quer incluir um novo contato, se ele quer exibir a lista de contatos, ou se ele quer editar um contato existente, ou se ele deseja excluir um arquivo, ou se ele quer salvar a agenda ou encerrar o aplicativo. Então, nós vamos criar um procedimento chamado Menu Agenda. Ok. E para montarmos o nosso menu, nós vamos utilizar uma caixa de diálogo do tipo Input Box. Então, o usuário vai digitar qual é a opção que ele deseja, e esta opção será atribuída a uma variável. E é esta variável que nós vamos criar agora. Vejo que eu coloquei a variável do tipo variante, porque nesse caso o usuário poderá digitar qualquer coisa dentro da nossa input box. Só que a ação desejada somente será realizada quando ele digitar alguma coisa que seja igual a uma das opções. Se ele digitar qualquer outra coisa, a variável do tipo variante irá aceitar, mas irá ignorar. Sendo assim, ela não causará um erro. Um erro que aconteceria caso nós colocássemos, por exemplo, a opção do tipo inteiro e o usuário digitasse uma letra. Bom, então vamos receber o valor. Var opção será igual a input box. E agora nós vamos colocar aqui o texto. Nós vamos dar aqui uma quebra de linha. Vamos incluir o caractere de continuação de linha, para que nós continuemos na próxima linha. Nós vamos incluir mais uma quebra de linha. Vamos continuar na próxima linha. E agora vamos iniciar aqui o nosso menu. A opção número 1. Incluir novo contato. E vamos colocar uma quebra de linha. Caractere de continuação de linha. E agora, como as próximas linhas serão mais ou menos parecidas, nós vamos copiar para ganhar um pouco de tempo. Então, nós vamos colocar aqui a opção 2, será exibir contatos. A opção 3 será para editarmos um contato. A opção 4 para excluirmos um contato.
a opção 5 para salvarmos a agenda. Após incluirmos contatos ou editarmos, nós temos que salvar a nossa agenda. E é nesse ponto que vocês vão aprender a como trabalhar com arquivos. E por último, nós temos a opção número 6, que é para quando o usuário quiser sair do aplicativo. E aqui nós encerramos. Mas nós vamos aqui incluir um título para a nossa caixa. Nós vamos também colocar aqui uma quebra de linha entre a opção 5 e a opção 6. Veja que eu coloquei aqui uma quebra de linha no final do texto. Não seria necessário incluirmos essa quebra de linha, mas eu coloquei para que dê um espaço entre a última opção, um espaço de uma linha, aqui entre a última opção e a caixa de texto, onde o usuário vai digitar a opção que ele deseja. Bom, vamos executar este menu para que vocês vejam como aparece o menu para o usuário, utilizando aqui a caixa de diálogo Input Box. Vejam, então este é o menu do nosso aplicativo. Informe a opção desejada. 1. Incluir novo contato. 2. Exibir contatos. 3. Editar contato. 4. Excluir contato. 5. Salvar agenda. E a opção 6, sair. E aqui o usuário vai digitar qual é a opção que ele deseja. Por exemplo, vamos inserir um novo contato. Então, o usuário digita a opção 1 e clica em OK. E vejam que a variável var opção recebeu o valor 1. E agora nós vamos tratar esse valor recebido pela variável. Vamos encerrar a execução aqui. Deixa eu abaixar aqui um pouco o código. Bom, e como é que nós vamos tratar o valor recebido pela variável? Nós vamos utilizar a instrução selectCase. selectCase, var opção. E agora, para cada um dos valores, nós vamos realizar uma ação diferente. Caso seja 1, nós vamos chamar o procedimento incluir contato. Então, vamos criar esse procedimento. Nós vamos criar e deixá-lo sem nenhum código por enquanto, apenas para que vocês vejam qual é a estrutura do nosso aplicativo. Pronto, está aqui o procedimento incluir contato. Então, quando o usuário selecionar a opção 1, será chamado o procedimento incluir contato. Caso o usuário escolha a opção 2, nós chamaremos o procedimento exibir contatos. Então, vamos criar esse procedimento também. Que será o procedimento responsável pela listagem dos contatos existentes. Caso o usuário escolha a opção 3, nós vamos chamar o procedimento editar contato. Então, vamos criar também esse procedimento. Está aqui. E depois nós vamos fazer a codificação de cada um deles.
Por enquanto, vamos apenas montar o nosso menu. Caso a opção seja a opção 4, nós vamos chamar o procedimento excluir contato. Assim, vamos criar também um procedimento, né? Está aqui. Caso o usuário escolha a opção 5, nós vamos salvar a nossa agenda. Então, nós vamos chamar o procedimento salvar agenda. Para isso, nós temos também que criar esse procedimento. Está aqui. E assim, nós temos aqui o final da nossa instrução select case, porque apenas se o usuário digitar a opção 1, 2, 3, 4 e 5, é que nós vamos realizar alguma ação. Caso ele digite a opção 6, que é para encerrar o aplicativo, apenas o nosso programa não fará mais nada. Ele encerrará a execução. Então, vamos executar novamente e ver como se dá o andamento da execução. Nós vamos aqui receber a opção do usuário. Vamos, por exemplo, salvar a nossa agenda. Eu vou digitar a opção 5. Ok. E agora, a instrução select case vai executar a verificação e chamar o procedimento correto. Então, vamos lá. Case 1, não. Vejam que ela vale 5. Case 2, não. Case 3, não. Case 4, também não. Case 5, então ele vai chamar o procedimento salvar agenda. E aí ele vem para cá, executa todo o código que estiver aqui dentro, encerra o procedimento e volta para o procedimento principal, que é o menu agenda. E aí ele vai encerrar a execução. E vamos ver novamente aqui, caso o usuário escolha a opção 6, que é para sair do aplicativo. Veja que ele vai percorrer aqui a instrução select case, não vai coincidir com nenhuma e vai encerrar imediatamente. Bom, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas aqui no menu que nós criamos, qualquer que seja a opção que o usuário escolha, ele vai executar uma vez, por exemplo, incluir contato, editar contato, ou mesmo se ele escolher a opção 6, ele vai passar pela instrução select case apenas uma vez e vem aqui para a finalização do procedimento. Então, qualquer que seja a opção, ela será executada apenas uma vez e o nosso aplicativo será encerrado. Mas todo mundo sabe que em um menu de verdade não é isso que acontece. Assim que você executa uma ação qualquer que seja, a não ser que o usuário escolha a opção sair, após executar qualquer procedimento, nós temos que voltar para o menu, para que nós possamos escolher qual a próxima ação a ser tomada. Para que isso aconteça, nós vamos então utilizar uma instrução que nós já aprendemos, que é o loop. Então, nós vamos ficar fazendo um loop no menu até que o usuário escolha a opção sair. Enquanto ele não escolher a opção 6, que é para sair do aplicativo, o menu será reexibido após cada ação tomada. Então, vamos utilizar aqui a instrução do. Vamos ajustar a indentação. E aqui nós vamos colocar a condição de parada do nosso loop. Então, nós vamos fazer um loop do loop until a condição de parada
para o nosso loop é que a variável var opção seja igual a 6. Então, veja aqui, o nosso loop será repetido até que o usuário escolha a opção 6. Vamos ver como é que fica agora. Vai executar aqui. Veja, foi apresentado o menu. Então, eu vou escolher a opção 2, por exemplo. E agora, ele vai chamar o procedimento exibir contatos, vai executar, vai encerrar, vai terminar a instrução select case, vai verificar a condição de parada do loop. Veja que var opção é igual a 2. Então, o loop não será encerrado. Então, ele volta para o menu. E o menu é exibido novamente. Vou escolher agora a opção 4. Ok. Ele vai percorrer, vai executar o procedimento excluir contato. Quando encerra, o controle volta para o procedimento menu. E aí ele verifica novamente a opção. É igual a 6? Não. Então, ele repete novamente o menu. Vamos escolher agora a opção 6. Ele vai fazer a verificação na instrução select case. Não encontrou nenhum. Veja que agora o var opção é igual a 6. Então, ele encerra o loop e encerra também o aplicativo. Então, está pronto aqui o nosso menu agenda. Agora, nós só temos que codificar cada um dos procedimentos para realizar as ações, tanto para incluir contatos, exibir, editar, excluir ou salvar agenda. Percebam como fica muito mais organizado eu passar a responsabilidade por cada tarefa para um procedimento do que se eu fosse codificar aqui dentro da instrução select case. Nesse caso, eu sei que a responsabilidade por incluir um contato estará contida aqui dentro do procedimento incluir contato. Então, eu não tenho mais que me preocupar com o procedimento menu agenda, porque ele já está fazendo toda a tarefa que é a responsabilidade dele, que é apenas escolher qual é a opção do usuário, ou seja, a opção que foi passada pelo usuário, e então ele repassa a responsabilidade para o procedimento que deverá executar toda essa tarefa. Bom, então vamos começar a codificar aqui o nosso primeiro procedimento, que é o procedimento incluir contato. O procedimento incluir contato será o responsável por preencher a nossa matriz de contatos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é incrementar aquele nosso contador, que nos indica qual é o último contato que foi incluído. Vejam aqui, nós temos aqui a nossa matriz de contatos e nós temos a variável de controle, que é a variável int último contato. Então, primeiro nós vamos incrementá-lo. Int último contato será igual a ela mesma, que nós vamos sempre utilizar o valor atual dela, mais 1. E aí, nós vamos acrescentar um contato na nossa matriz de contatos, na posição deste último contato, que foi o valor obtido após o incremento da variável. Então, vamos colocá-la aqui. E agora, para que nós possamos criar um novo contato, nós vamos utilizar uma função chamada novo contato. Essa função ainda não existe, então nós temos que criá-la também. Esta função, após executada, irá retornar tipo definido pelo usuário,
que é o tipo contato. Então nós vamos montar um contato com ela, e esse contato montado será retornado para a instrução que efetuou a chamada, que no caso é a nossa variável do tipo matriz, que receberá este novo contato. Bom, como a função ela representa uma variável do tipo contato, então nós vamos utilizar ela mesma para receber as informações. Então, vamos acessar as suas propriedades. A primeira será o nome completo, que irá receber uma informação digitada pelo usuário através da caixa de diálogo Input Box. Então, nós colocamos a mensagem. Vamos colocar aqui entre parênteses um asterisco indicando que esse campo é obrigatório. E vamos colocar um título para a nossa caixa de diálogo. Pronto, e assim nós recebemos o nome do nosso contato que está sendo incluído. Percebam que eu não estou colocando, mais uma vez, os tratamentos de erro. Então, nós estamos contando que o usuário vai digitar tudo corretamente. Por enquanto, nós não veremos como realizar o tratamento de erros. Então, apenas saibam que um programa criado de maneira profissional deve ser levado em conta os erros digitados pelo usuário. Então, qualquer procedimento, qualquer função deve ter o seu tratamento de erro. Esta parte de tratamento de erros será vista em um dos módulos posteriores. Bom, vamos receber agora a data de nascimento. Nós também vamos utilizar uma input box, mas o resultado da input box será colocado dentro da variável após a conversão para uma data. Então, vamos utilizar a função sedate e dentro dela nós vamos utilizar a função input box. Vamos colocar o texto. Este também é obrigatório. E agora nós vamos incluir aqui uma quebra de linha para informar ao usuário qual é o formato que deve ser digitada a data. Vamos ajustar aqui. Então, eu não quero que fique logo na linha de baixo, eu quero saltar uma linha em branco. Então, vamos colocar mais uma quebra de linha. E agora nós vamos informar qual é o formato de digitação da data. Então, será dia com 2 dígitos, mês com 2 dígitos e ano com 4 dígitos. E agora, no próximo parâmetro da função inputBox, nós vamos colocar o título da caixa de diálogo. Vamos receber a próxima propriedade, que será o telefone. Input box. Informe o telefone. Vamos colocar também aqui uma quebra de linha para que nós possamos informar qual deve ser o formato de digitação.
nós temos que ter aqui o DDD com 2 dígitos, um espaço, mais 4 dígitos, um traço e mais 4 dígitos. Veja que eu não estou levando em consideração os números de telefone que contêm 5 dígitos no início. Então, para efeito de exemplo, vamos considerar que todos os telefones contêm apenas 4 dígitos na primeira parte do número. Então, vamos informar o título também. Ok. E agora, nosso último item, que é o e-mail. Informe o e-mail. Vamos colocar também qual é o formato do e-mail. Então, o formato do e-mail será o endereço, @, .com. Vamos colocar também o título. E está pronta a nossa função. Veja que ela recebeu todos os 4 itens do nosso tipo definido pelo usuário, que é o tipo contato. E o que for retornado pela função será atribuído à variável arrContato, que é a nossa matriz de contatos, na posição definida pela variável int último contato. Bom, e agora nós vamos codificar o procedimento exibir contatos, para que nós possamos visualizar a nossa lista de contatos. Então, esse procedimento, ele simplesmente irá colocar em uma caixa de mensagem a lista de contatos existentes na nossa matriz. Então, vamos utilizar o procedimento MessageBox e para buscar a nossa lista de contatos, nós vamos utilizar uma função chamada listaContatos. Então, para isso, nós temos que criar essa função. Ela será do tipo string. Então, assim que ela for processada, ela irá pegar todos os contatos presentes na nossa matriz e irá montar uma lista em um tipo texto, que será retornado pela função. Contudo, essa função ela irá retornar 2 tipos de lista. Uma lista contendo apenas o número e o nome do contato, não o número do telefone, mas sim o número de ordem do contato, que é aquele número de controle para o qual nós utilizamos a variável int último contato. Então, nós vamos incluir um parâmetro na função para que o sistema diga se ele deseja uma lista completa ou uma lista simples. Porque na lista simples será apenas o número de ordem e o nome. Na lista completa, nós teremos todas as informações de todos os usuários. Então, vamos colocar, será um parâmetro opcional. Será um parâmetro do tipo boolean, ou seja, verdadeiro ou falso, sendo que o valor padrão será falso. Então, se o sistema não informar o valor da variável como true, ou seja, que ele quer uma lista completa, será utilizado para a variável arg completo o valor false,
indicando que ele deseja uma lista simples, que contém apenas o número e o nome do contato. Nesse caso aqui, quando nós queremos exibir os contatos, nós queremos exibir todas as suas informações. Então, vamos passar como parâmetro o valor true, para que nós recebamos uma lista completa. Vamos inserir também uma imagem, VB Information, para que nós vejamos a imagem de informação. E vamos colocar um título em nossa caixa de mensagem. Ok, e agora vamos codificar a nossa função lista contatos. Vamos baixar aqui um pouco o código. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui na função lista contatos é criar uma variável do tipo inteiro para que nós possamos fazer um loop for next e percorrer esse loop em busca dos contatos que estão na nossa matriz. Então, vamos criar um loop para ir de 1 até o último contato. Nós vamos montar a nossa lista já dentro da função. Lista contatos será igual a lista contatos. E nós vamos concatenar com i, que será o número de ordem do contato, e mais um texto aqui para separar. E vamos concatenar também com a nossa matriz de contatos na posição i. E o primeiro item, que é o nome completo. Bom, nesse caso, esta informação irá para qualquer tipo de lista. Porém, o restante só irá caso seja o tipo lista completa. Ou seja, caso o parâmetro arg completo esteja com o valor true. Então, vamos fazer um desvio condicional. Se arg completo, então está pronto aqui o nosso desvio. Agora vamos preencher com o código, né? Aí sim, lista contatos será preenchida com o restante dos itens. Próximo item será data nascimento. Vamos dar um espaço entre eles. Caractere de continuação de linha. O próximo será o fone. Um espaço entre eles também. Continuação de linha. E por último, o e-mail. E aí nós vamos inserir uma quebra de linha. Veja que nós não colocamos nenhuma quebra de linha até agora. Então, todas essas informações serão colocadas em uma única linha. Agora sim, nós vamos incluir a primeira para separar cada registro da nossa agenda em uma única linha. Ok. E caso o parâmetro arg completo seja falso, a lista de contatos receberá apenas a quebra de linha. E isso após o nome completo aqui do contato. Então, caso o arg completo seja verdadeiro, ela receberá o nome completo mais os outros itens.
Caso seja falso, receberá aqui o nome completo e o número de ordem, né? Mais a quebra de linha. Então, está pronto aqui o nosso procedimento exibir contatos e também a nossa função lista contatos. Então, agora o nosso aplicativo já é capaz de incluir e exibir contatos. Vamos executar para a gente ver o que acontece. Veja aqui o nosso menu, vou escolher a opção 1, incluir novo contato, ok. Então agora ele irá chamar a função novo contato para que nós possamos montar o nosso primeiro contato, o que será atribuído à nossa matriz na posição int último contato. Veja que agora ele está na posição 1. Por quê? Porque vai ser o nosso primeiro contato. Informe o nome do contato. Ok. E agora vai buscar a data de nascimento. Ok. E agora vai buscar o telefone. Vou colocar aqui um número qualquer. Ok. E agora o e-mail. plinio@mabese.com. Ok. Veja que será encerrada a função. Então, o controle vai voltar para o procedimento, que também já está no final. E agora o controle vai voltar para o nosso menu. E aí vai encerrar aqui a instrução Select Case. Vai verificar a condição de parada do loop. Não chegou o valor 6, então ele vai repetir o loop. E agora ele vai exibir novamente o menu para que o usuário escolha qual a próxima ação a ser tomada. Como nós já incluímos um contato, então nós vamos agora exibir esse contato. Opção 2, ok. Veja que ele vai chamar o procedimento exibir contatos. O procedimento exibir contatos vai exibir uma caixa de mensagem com o valor retornado pela função lista contatos. Então, ele vai chamar aqui a função. Veja que ela inicia sua execução. A função irá executar um loop dentro da nossa matriz de contatos, buscando cada um dos valores inseridos e montando linhas que vão mostrar as informações de cada um dos contatos. Então, ele pega aqui o primeiro contato, veja. Foi completo? Sim. Então, ele vai montar a lista completa. Por quê? Porque o parâmetro arg completo foi passado como verdadeiro. Então, ele monta aqui com as outras informações, né? Data de nascimento, fone, e-mail. Ok. Como o último contato foi o 1, e nós já percorremos aqui todo o loop até o valor 1, ele vai encerrar o loop, vai encerrar a função e vai exibir para a gente aqui na caixa de mensagem. Veja aqui, número de ordem, o nome do contato, a data de nascimento, o telefone e o e-mail. E agora ele volta e exibe novamente o menu. Então, vamos incluir aqui um novo contato, para que vocês vejam a lista com pelo menos 2 contatos. Eu vou executar agora diretamente, não vou executar passo a passo, para que a gente agilize um pouco. Então, vou pressionar a tecla F5 e ele não vai mais executar linha por linha.
Então, informe o nome do contato, João da Silva. Data de nascimento, 20/3/1986. Telefone, 22-9999-1111. E, por último, o e-mail do João, joão@gmail.com. Ok. Então, agora nós inserimos dois contatos. Veja que o menu já foi exibido novamente, porque eu estou executando diretamente. Então, vamos escolher a opção Exibir contatos agora novamente, para que vocês vejam a caixa de mensagem já com os dois contatos. Então, opção 2, e vou pressionar a tecla Enter. Veja aí a nossa lista com os dois contatos. Veja o número de ordem de cada um e os dados deles. Ok. E agora eu vou pressionar aqui, informando o número 6, para a gente sair do procedimento. Ok. E deixa eu apenas alterar aqui aquela opção para false, para que vocês vejam a lista incompleta agora. Bom, então, vamos exibir novamente a nossa lista de contatos para que vocês vejam a diferença. Eu vou pressionar aqui F5 para executar diretamente. E vou escolher a opção 2. E vamos exibir a nossa lista de contatos, agora de forma incompleta. Vejam aí a diferença. Vou escolher a opção 6. Vamos alterar novamente para deixar no padrão, porque este procedimento ele vai sempre exibir a lista completa. Então, vamos deixar o valor true. Bom, e o nosso próximo passo será codificar o procedimento para editarmos um contato existente. Então, vamos começar a escrever os nossos códigos aqui.